Então vamos lá, boa tarde a todos que estão me acompanhando aí. Nós vamos dizer para vocês aqui, não tem muita novidade, e nós intitulamos Como recuperar o crescimento da cana após intensa seca. Pode passar o próximo para a gente ganhar no tempo. Muito bem, queria mostrar para vocês o que aconteceu em 2020. Nós tivemos um ano muito seco e refletiu enormemente em 2021. Então, essa tabela que está aí na tela de vocês mostra claramente a situação em 2020 e 2021. Todas as regiões que sofreram seca tiveram perdas de produtividade, quedas muito acentuadas. As regiões mais secas, mais quentes, como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, sofreram muito mais. Então, vocês veem pelos números, né? Nós tivemos no Centro-Sul todo uma perda de 8,7 toneladas de cana por hectare, uma quebra de 11,6%. Tá certo? Bom, o que nós queríamos mostrar para vocês é fazer um parâmetro com aquele ano que deixou todo mundo preocupado com as quebras que ocorreram. Muitos foram surpreendidos, porque no ano seguinte achavam que toda a cana ia se recuperar facilmente. Na verdade, né, não é tão simples assim. Os canaviais estão muito afetados. Hoje uma cana cortada em maio está do mesmo tamanho da cana cortada no final de agosto. É um atraso considerável que nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão nós vamos ter problema para frente. Eu trouxe o balanço hídrico para vocês verem aqui. O balanço hídrico mostra 4 períodos bem distintos. Observem, por exemplo, outubro a dezembro de 23. Houve uma falta de água e só se recuperou naquela manchinha azul no final do ano, em dezembro, quando nós tivemos um pouco mais de chuvas. Bom, acho que vai normalizar. Aí chegou janeiro até abril. Olha, vejam o gráfico seguinte, né? O gráfico seguinte mostra que de janeiro a abril também não choveu. Nós tivemos déficit hídrico em todos esses meses. E a seca foi intensa, principalmente no período que nós mais precisávamos de água. Bom, isso daí não parou por aí. A seca se intensificou, as temperaturas médias foram muito mais elevadas e de maio a agosto, que é o primeiro gráfico pelo lado de baixo, o déficit hídrico se acentuou, chegou a quase 40 milímetros no mês. É uma coisa, se você somar o que perdeu todos os meses, chega muito perto de 180, 200 milímetros de déficit hídrico. E agora, só agora, no final do ano, a partir de novembro, é que nós podemos ver um gráfico apontando para o azul. Naturalmente, que isso mostra que todo esse canavial sentiu seca e sentiu de uma forma muito acentuada. Olha, o CTC divulgou esses números, aqui estão as quebras de TCH registradas até novembro, é bem recente, até no final de outubro. É bem recente esse dado. Observe que todas as regiões sofreram com a seca. O estado que menos sofreu foi o estado de Goiás e o estado de Minas Gerais. Todos os outros apresentaram quedas acentuadas de produtividade. Vejam vocês que o Centro-Sul, em média, apresentou uma quebra até no final de outubro de 10,6%. É muita cana perdida. Obviamente que essa seca que ocorreu neste ano de 2024 vai se refletir em 2025. Aí está a complementação desse quadro, né, mostrando, por exemplo, aqui na região de Ribeirão Preto, a queda foi de 10,2%, enquanto na região de Assis chegou a 16%, Rio Preto a 15%. Então, a perda de cana por seca foi intensa e nós certamente vamos ter um reflexo, né? Porque os canaviais ficaram desse jeito. Observem aí, ó. Olha o estado desse canavial. É muito difícil você recuperar uma cana dessa. Em alguns lugares, eu cheguei a recomendar que fosse feita uma roçagem,
que fosse roçada a cana para dar uma estimulada na brotação de soqueira, porque isso é uma palha em cima da cana, ela impede a brotação. Então, é uma situação muito difícil que a gente tem que enfrentar daqui para frente e buscar maneiras para a gente tentar recuperar esse problema. Os canaviais falhados estão por toda parte. Alguns falharam porque já vinham falhados mesmo, outros morreram por conta da seca e não rebrotaram. Seca e incêndio. Então nós temos aí uma foto de um canavial lá da região oeste, eu tirei o mês passado, o que tem de área com essa cara não está escrito no gibi. Realmente é muito grave a situação. Nós temos que puxar essa cana para cima. O pouco que nasceu tem que ser muito bem cuidado, porque senão nós vamos ter falta de mudas já a partir de fevereiro, muita gente programando o plantio em fevereiro, nós vamos ter problema de falta de muda, nós vamos ter um atraso no início da safra. Esse pessoal que costuma começar a safra em março tem que repensar, porque a situação não está para brincadeira. Provavelmente essa cana não vai chegar no ponto de corte. Evidentemente que isso vai induzir a uma quebra de produtividade. Nós estamos contando, infelizmente, com isso. Mas nós podemos fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer para acelerar o crescimento da cana? Então, eu queria mostrar para vocês que nós estamos exatamente no período de grande crescimento radicular. Esse período é o período em que as raízes mortas são substituídas por raízes vivas, e é onde a cana mais absorve nutrientes, água e tenta crescer. No período de grande crescimento, que compreende de novembro ao final de março, é onde nós temos que fazer todas as nossas práticas culturais que permitam que essa cana se recupere, tá certo? Então vejam, aquele gráfico pontilhado que vocês estão vendo aí, representa a quantidade de raízes vivas que são emitidas pela cana no período entre outubro e março, tá? Já a partir de abril começa a haver uma queda na quantidade de raízes vivas. Então, muito bem, aí vem aquela questão: será que nós deveríamos ter cultivado a nossa soqueira? Será que dá tempo de cultivar alguma coisa? E essa cana colhida tarde, será que ela não foi compactada porque choveu no final da safra? Então, isso é muito importante. Então, nós recomendamos, sim, adotar o cultivo em alguns casos, né, onde você, principalmente, né, nas áreas colhidas em final de safra, em soqueiras que vêm sendo pisoteadas gradativamente, canas com 3 cortes ou mais que precisam permanecer na lavoura. Só não devemos cultivar a cana, na minha opinião, quando nós tivermos um período muito seco. Daqui para frente, onde não foi cultivado ainda dando tempo, vocês devem cultivar. Aquela área que não foi cultivada anteriormente, que é canavial mais novo, solo recentemente preparado, provavelmente não necessita do cultivo, tá? É uma prática que pode ser dispensada, mas exige uma análise local. Bom, outra coisa que pode ser feito é o desenleiramento, é tirar a palha de cima da linha da cana para evitar o abafamento e jogar óxidos, calcário mais gesso, exatamente na boca da cana, aplicar na linha da cana. Ali, naquela situação, nós vamos ter uma ajuda muito grande na formação de sistema radicular. Então, nas soqueiras, vamos aplicar os óxidos e os calcários e os corretivos. Tá? Então, essa é uma prática muito recomendada. Para aqueles que ainda têm torta de filtro armazenada, onde tiver possibilidade, ou então você puder usar adubos organominerais, é muito recomendado também, né, para você conseguir dar algo mais para essa soqueira. A matéria orgânica estimula enormemente o desenvolvimento vegetativo, seja em cana-planta ou em soqueiras. E os adubos organominerais também são recomendados nesse caso. Outra coisa importante é aumentar a nossa vigilância. Nesse período de grande crescimento, nós temos um problema muito sério. As plantas daninhas que são mais adaptadas, elas saem mais rápido que a cana. Basta 20 dias, 30 dias que você deixa de passar na área recém-cortada ou recém-plantada, você pode encontrar uma mato-competição muito agressiva. E depois
obviamente, não adianta chorar, vocês vão ser surpreendidos. Então, aumentar a vigilância para não sermos surpreendidos é importantíssimo. E outra coisa, trabalhar com produtos, com herbicidas de largo espectro, amplo espectro, que controle planta daninha e que tenha um bom residual. Tá? Misturar produtos que têm ação de pré e de pós-emergência, porque nós vamos ter a sementeira que não saiu e nós vamos ter a plantinha nova que está surgindo. Então, aumentar a vigilância, trabalhar com mato controle é muito importante. A catação química, o uso de quadriciclos, ainda é uma alternativa muito bacana que a gente tem, que dá um excelente rendimento. Tem usinas que têm meia dúzia de quadriciclos, substituem uma grande quantidade de pessoas e faz um serviço muito bom. Olha, por exemplo, este canavial. Né? Deram uma atrasada, tal, saiu o colonião, mas ele pôde ser morto com auxílio do quadriciclo. É claro que não pode deixar chegar nesse ponto, mas daí para frente o mato não volta mais e nós vamos ter a recuperação desse canavial. Esse canavial vai acabar dando produção no próximo ano. Tá? Então, catação química usando o quadriciclo é outra alternativa importante. Outra coisa também, a fitotoxicidade, cuidado com produtos que queimam a folha da cana. Agora, nós não podemos estressar a cana de forma nenhuma, nem com excesso de vinhaça, para quem ainda tem vinhaça para aplicar, e principalmente com herbicidas de contato, que fazem a necrose, né, que queimam a folha da cana. E se nós tivermos o cuidado de aplicar produtos seletivos, nós vamos evitar esse problema e mais um caso de atraso de crescimento. Tá? Bom, uma coisa que parece difícil, mas não é, porque muita gente nesse período desativa, principalmente quem tem irrigação por aspersão, ative essas irrigações com água. Né? Se nós tivermos um período de estiagem muito grande, janeiro, fevereiro, que pode acontecer uma estiagem, então dê uma força nesse período, deu mais de uma semana sem chover, apliquem nessas áreas. São áreas pequenas, mas acaba, no total, ajudando a melhorar e a incentivar o crescimento dessa cana. Então, a irrigação de salvamento é uma boa oportunidade. Tá certo? Uma coisa interessante também, que esse é o momento ideal de fazer replantio. O replantio é uma prática que apresenta um baixo rendimento, tá? Todo mundo sabe, né? Então a gente recomenda fazer nas áreas mais falhadas, entendeu? As grandes manchas sem cana. Faça um replantio, faça com carinho, que replantando agora, quando chegar no fim do ano que vem, nós vamos ter aí um canavial em ponto de corte, tá certo? É uma prática muito recomendada para a gente conseguir, inclusive, melhorar o canavial para os cortes subsequentes. Tá? E aqui está umas fotos lá do meu amigo Júlio Campanhão, que ajuda bastante a gente. Né? Então, nós temos aí um caso de replantio, e as imagens aéreas hoje dá para vocês selecionarem com muito carinho as áreas onde vão ser replantadas. Nós damos preferência sempre a replantar grandes falhas e canaviais que apresentam o maior potencial de produtividade. Logicamente, que se você tiver canavial muito velho, com muitas falhas, obviamente que, ou com muito mato, né, muito compactado, esses canaviais não devem ser priorizados. Tá? Beleza? Então, vamos aqui, já encerrando a nossa participação, eu queria falar uma coisa que pode ser feita na próxima safra, que é enriquecer a vinhaça. Né? A maioria das usinas já encerrou a safra, né? Aplicar junto com a vinhaça defensivos, micronutrientes, ácidos orgânicos, entendeu? Aplicar diretamente sobre a linha. Essa é uma prática que pegou muito, embora agora, com a safra encerrada, talvez não dê mais tempo de fazer, mas fica aí uma recomendação que ajuda muito no desenvolvimento das soqueiras. E, finalmente, nós temos aqui uma coisa que eu acho fundamental. Prestem atenção. Para a gente conseguir um bom resultado, nós temos que fazer uma programação de fertilização, uma programação de uso de produtos estimulantes de crescimento. Então, por exemplo, uma das receitas de bolo que nós temos dado, né, é fazer uma aplicação suplementar, independente
do NPK que vocês aplicam, do calcário, a fazer uma nutrição suplementar, tá? Então, coloquem na agenda de vocês, de dezembro a março, fazer uma aplicação a cada 30 dias, usando micronutrientes, 1,5% de nitrogênio, aminoácidos, que vai ajudar bastante, giberelina, que é um dos hormônios mais testados em todas as culturas que nós conhecemos, inclusive em cana. Nós vamos ter uma palestra sobre isso, né, depois, e bioinsumos, né, e acrescentar nessas pulverizações, principalmente se for feita com drones, com aviação, ou mesmo com equipamentos o tipo dos uniportes, né, para aproveitar esse período de grande crescimento de cana e misturar junto com esses, fazer um coquetel, que o pessoal fala, né? Produtos que combatem ferrugens, estria vermelha, que controlam cigarrinha, esfenóforos, entendeu? Fazer, vamos dizer assim, o controle generalizado, a murcha da cana também, fazer controle preventivo, os estimulantes radiculares, né? E principalmente, uma coisa que tem dado um bom resultado, por favor, a tela um pouco maior aí, que eu não estou enxergando direito. Aí, obrigado. Colocar estimulantes, dissolver, né, estimulantes radiculares, que eu já falei. No caso, nós vamos ter uma palestra sobre as micorrizas, né, que dão um resultado muito bom, e dissolver um MAP, à base de 2% junto ao adubo foliar. Dá um resultado muito bom o fósforo foliar, tá? Eu estou dando uma receita de bolo bem antiga, que nós já desenvolvemos há muitos anos, a resposta a fósforo na folha. Ácidos orgânicos, extratos de algas, tá bom? Chorumes, tudo isso pode ser usado nessas aplicações a cada 30 dias. E existe uma compatibilidade muito grande entre esses produtos. Então fica aí a nossa recomendação, fazer uma programação, um programa de pulverização para fazer nutrição, ou seja, uma adubação suplementar, tá ok? Então, já para a gente encerrar o nosso papo aqui, vamos falar o seguinte: nas recomendações finais nossas, nós trazemos o seguinte: invista em tratos culturais nesse momento. Esse é o momento de grande crescimento de cana. Não percam esse período. Troque insumos por cana. O que você investir em insumo, se for bem direcionado, escolher um insumo correto, nós vamos ter ganho de produtividade. Então eu falo, troque insumos por cana. Se empatar, sai no lucro. E a grande maioria dos insumos que estão sendo utilizados para estimular o crescimento de cana, hoje estão dando ganhos. Acima, você investe 1, recolhe 2, 3, entendeu? É um ganho muito interessante. Priorize as áreas mais nobres. Façam a escolha das áreas para aplicar esses produtos, entendeu? E uma gestão muito rigorosa de seus canaviais. Não permitam que o mato faça competição com a cana, entendeu? Entrem de sola contra o mato e nesse programa de adubação a cada 30 dias. Tá ok? Tá dado o recado? E vamos rezar, minha gente. Rezar para Deus mandar chuva, porque sem chuva ninguém vive, tá bom? Muito obrigado. A receita do agrônomo mandar chover, né? Muito obrigado.